Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, pessoal. Uau, sabe o que está acontecendo hoje? O quê? Nós estamos começando a décima semana. Ó, fogos, hein? A 10ª semana da Tan, leitura tan, bíblica em um ano. tan. Jesus, Uau, what's 10 this? semanas juntos, galera. Sim, 10 semanas juntos. Precioso, hein? E para comemorar, a gente vai continuar lendo a Bíblia. A gente vai continuar lendo Números 10, Números 11 e também Lucas capítulo 20. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a nossa leitura. 10ª semana, primeiro dia. Valendo. Partiu. Pai, muito obrigada. É com alegria, Senhor, que nós estamos caminhando, Senhor, à luz da Tua palavra, Deus. Deus, é como se realmente, Senhor, os nossos pés fossem iluminados e pudéssemos enxergar o caminho cada vez mais, Senhor. Obrigada, Deus, porque isso é promessa Tua, Pai, de que Tua palavra se cumpriria nas nossas vidas dessa forma, Deus. E eu te agradeço, Senhor. Apesar do Velho Testamento, Senhor, às vezes trazer coisas tão antigas, de uma cultura tão antiga, mas ao mesmo tempo, Pai, revelando o seu coração, mostrando Jesus em cada detalhe. Isso é tão precioso para nós, Senhor. E eu te agradeço, Pai, por essa carta de amor escrita a nós, Deus. Fala conosco, Senhor, na leitura de hoje. Revela o seu coração, Senhor. Faz queimar o nosso coração, Pai, por amor à sua palavra, Deus. E que ela possa ser guardada num lugar mais íntimo, onde a gente possa sempre lembrar para não errar o alvo, que é você, Senhor. Muito obrigada por essa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Números 10. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. E se apenas uma tocar, os líderes chefes dos clãs se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto de Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zoar, comandava os exércitos da tribo de Sacar, e Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. O exército do acampamento de Ruben partia em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Seduur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava o exército da tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiam em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando.
Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, partiram os exércitos do acampamento de Dan junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aisser, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Aser, e Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obade, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: Não irei. Voltarei para minha terra e para meu povo. Moisés, porém, disse: Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas que o Senhor nos der. Então eles partiram no monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta ao Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Números 11. O fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vimos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual e o socava num pilão. E depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-los à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: Consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor
os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu, no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: Darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar forem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo de Deus fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. E de Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Lucas capítulo 20. Certo dia, Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas. Chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: Eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: Não sabemos de onde era. Disse então Jesus: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por um tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: O que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram,
combinaram uns com os outros, dizendo: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuraram uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiram justos para acompanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e disse: mostre-me um denário. De quem é a imagem da inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quanto ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmo: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor.